Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 56, módulo 3. O assunto, Introdução aos LED. Em alguma das montagens prática e experimentais já montado nas aulas anteriores do nosso curso, foi utilizado um componente chamado LED, isto é, diodo emissor de luz. Mesmo sem ainda conhecer a fundo o seu princípio de funcionamento e outros dados importantes a respeito deste componente. Isto se deu por uma razão muito simples. É muito mais fácil utilizar os LED, que são componentes de funcionamento direto, necessitando assim de poucos cálculos para um correto dimensionamento nas aplicações desejadas. Outra maneira é que utilizamos para facilitar os entendimentos dos nossos alunos foi as antecipação teórica sobre o funcionamento de alguns componentes. Chegou agora o momento de falarmos sobre o componente LED, onde todos os seus aspectos teóricos, práticos e funcionais serão detalhadamente vistos, de modo que não haja dúvida sobre sua utilização, cálculos, características, parâmetros e etc. Como se trata de uma peça que será utilizada largamente em inúmeras funções ao longo do nosso curso, é conveniente que os nossos alunos prestem muita atenção nas informações que iremos passar. O LED. O LED é um componente eletrônico que pertence à família dos óptos eletrônicos, óptos eletrônico. Conforme já vimos, um diodo comum é formado pela junção de materiais semicondutores. Por exemplo, o silício, que é dopado com uma impureza especificamente calculado, para que assume uma polaridade positiva ou então uma polaridade negativa. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção nas figuras. Nela mostramos o símbolo adotado para representar o diodo, bem como a sua estrutura interna, com os materiais semicondutores P e N. Já vimos que a junção semicondutora que forma um diodo, ao receber polarização inversa, isto é, positivo da fonte de alimentação aplicado ao seu material negativo, e o negativo da fonte de alimentação ligado ao lado do material positivo, impede a passagem da corrente, uma vez que a barreira de potencial que se estabelece na junção alarga-se, tornando-se, na prática, intransponível aos portadores de corrente. Agora, quando a polarização do diodo ela é direta, isto é, positivo da fonte de alimentação aplicado ao seu material P, isto é, positivo, e o negativo da fonte de alimentação ligado ao lado do material N, isto é, negativo. Provavelmente, os portadores de corrente têm trânsito livre, e a estrutura permite, então, a passagem da corrente. Observe com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção nessas figuras. Na figura, temos o símbolo e o invólucro de um LED, cuja estrutura é semelhante à de um diodo, formado pela junção de dois materiais semicondutores. Porém, com uma importante característica, a capacidade de emitir luz visível ou não. É importante notar, desde já, que não são os blocos de materiais semicondutores integrante do conjunto que se ilumina, e sim a própria junção que emite a radiação luminosa. Preste atenção, aluno. Observe com atenção as figuras ao lado. Na figura nós temos o símbolo e o invólucro do LED, cuja estrutura é semelhante à de um diodo, formado pela junção de dois materiais semicondutores, porém com uma importante característica, que é a capacidade de emitir luz, visível ou não.
É importante vocês notar desde já que não são os blocos de material semicondutor integrante no próprio conjunto que se ilumina, e sim a própria junção que emite radiação luminosa. Na verdade, todo e qualquer diodo emite certas formas de radiação dentro do chamado espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético. Quando percorrido pela corrente elétrica, estando esta diretamente polarizado. Mesmo diodo comum, de silício ou então de germânio, emite radiação pela sua junção. Entretanto, tal radiação não é visível, por não se situar na faixa visível do espectro eletromagnético. Observe com atenção esta outra figura abaixo. Preste atenção nesta outra figura. Na figura, nós temos um diagrama visível e não visível no espectro eletromagnético. A luz é uma forma de energia do calor e da onda de rádio. Preste atenção na figura. Observe com atenção estas figuras. Na figura, nós temos um diagrama visível e não visível no espectro eletromagnético. A luz é uma forma de energia do calor e das ondas de rádio. Todas essas manifestações são radiações eletromagnéticas. Radiações eletromagnéticas, ou seja, uma oscilação daquele mesmo campo que vimos quando falamos sobre o efeito magnético da corrente. A única diferença real entre essas variações, manifestações, isto é, luz, calor, onda de rádio e etc., é justamente essas frequências da oscilação do campo eletromagnético que propaga ou carrega a forma de energia radiante. Preste atenção. Todas essas manifestações são radiações eletromagnéticas. Radiações eletromagnéticas. Ou seja, uma oscilação daquela mesmo campo que vimos quando falamos sobre os efeitos magnéticos da corrente. A única diferença real entre essas várias manifestações, isto é, luz, calor e onda de rádio, etc., é justamente essa frequência da oscilação do campo eletromagnético que propaga ou carrega a forma de energia radiante. Observe com atenção o gráfico da figura ao lado. Preste atenção nesse gráfico. Para que os nossos alunos possam compreender melhor, mostramos então a escala da radiação eletromagnética. Escala das radiações eletromagnéticas. Observe que todas as energias ao longo desse gráfico são rigorosamente da mesma espécie, variando apenas a frequência dos respectivos campos eletromagnéticos. Preste atenção que eu vou repetir. Observe no gráfico que todas as energias ao longo desse gráfico são rigorosamente da mesma espécie, variando apenas a frequência dos respectivos campos eletromagnéticos. Entretanto, entre as manifestações de mais baixa frequência, dentro do espectro, estão a chamada onda de rádio. Onda de rádio. Aquela mesmo que chega às informações que se manifesta no seu aparelho de rádio ou então no seu aparelho de televisor, etc. Conforme a frequência do campo ela aumenta, temos então a manifestação da energia na forma de calor. Com a frequência subindo ainda mais, chegamos então à manifestação da região do infravermelho, que já é considerada luz
embora não visível aos nossos olhos, devido ao seu ritmo ainda baixo. Aumentando um pouco mais a frequência. Observamos então que o espectro eletromagnético surge aos nossos olhos. É a luz visível, isto é, a faixa que os nossos sentidos visual percebe. Aumentando mais um pouco a frequência do campo eletromagnético, iremos agora observar a manifestação na forma de radiação ultravioleta, sendo esta também invisível, por manifestar-se em ritmo superior ao limite da sensibilidade dos olhos humanos. Finalmente, chegamos na extremidade mais alta do espectro de frequência. Observamos nesse espectro a manifestação da chamada radiações, isto é, aquela forma de energia radiante com o incrível poder de penetração que mata os seres vivos, como o decorrência direta de uma explosão atômica. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.